Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia! Hoje são 7 de fevereiro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo, trago uma fala do apóstolo Paulo, o famoso Paulo de Tarso dos cristãos. Essa fala do apóstolo Paulo foi transcrita pelo cristão Carlos Estevão, no vídeo em que está no meu canal, anteontem, com o título Reflexões do Ateu Ismael num Cemitério. Eis aí o título do vídeo, em meu canal. Eu trouxe um vídeo do Ismael Oliveira para meu canal. E aí houve o comentário do Carlos Estevão. Ele transcreveu a fala do apóstolo Paulo. E vou mostrar aqui mais uma imbecilidade do apóstolo Paulo. Muito bem. O Ismael Oliveira possui um canal no YouTube. Vou colocar aqui um link do canal dele em destaque para que você tenha acesso. O Ismael Oliveira mora na cidade de Guaraciaba do Norte, perto de Sobral, minha terra natal. De Guaraciaba do Norte a Fortaleza, 320 quilômetros. De Guaraciaba do Norte a Sobral, apenas 94 quilômetros. Não conheço Guaraciaba do Norte. É uma cidade serrana, fria. Não conheço. Lá no Ceará. Conheço a cidade de Ubajara, também serrana, cidade fria, Ubajara, conheço. Passei 3 dias lá numa pousada e fiz uma caminhada no Parque Nacional de Ubajara. Fiz até um vídeo com duração de mais de 1 hora, mostrando várias cachoeiras lá no Parque Nacional de Ubajara. Então, quando eu estiver em Fortaleza, eu for a Sobral, tenho 2 irmãos, uma irmã mora em Sobral e um irmão meu mora em Forquilha, bem pertinho de Sobral. Quando eu for a Sobral, pegarei o carro e irei a Ubajara, conhecer Ubajara, ou conhecer Guaraciaba do Norte, onde mora o grande Ismael Oliveira. E vou conhecer o Ismael, lá em Guaraciaba. Muito bem, então o Ismael, ele fez um vídeo lá no cemitério da cidadezinha de Guaraciaba do Norte. Ele ali fez um vídeo lá no cemitério. E ele falou algumas coisas ali. E eu peguei aqui um trecho principal que vou colocar para você ouvir. Pois bem, eu peguei esse vídeo do Ismael Oliveira e eu o trouxe para meu canal. E aí o cristão Carlos Estevão fez um comentário nesse vídeo. E ele transcreveu o que está dito por Paulo de Tarso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E vamos mostrar mais uma imbecilidade do apóstolo Paulo. Para começar aqui, como estamos tratando sempre de religião, que é uma ilusão, e vamos aqui analisar uma afirmação de um cristão famoso, o Paulo de Tarso, então trago aqui novamente o livro de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Sigmund Freud era judeu e ateu. Esse livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que ele se refere é a religião. Este livro foi publicado em 1927, há, portanto, quase um século. Na página 88, o Freud escreve assim, veja aí novamente. Nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos
nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. Sigmund Freud está dizendo aí que o homem racional, ele se contenta somente com fundamentações racionais, lógicas, para seus pontos de vista, para sua tomada de partido. Age assim o homem racional. É o matemático, é o físico, é o antropólogo, é o sociólogo, é o químico. Enfim, o homem racional, ele só se contenta com fundamentações lógicas, fundamentações racionais, fundamentações convincentes para seu ponto de vista. Só que, diz o Freud, quando esse homem racional, ele entra numa igreja, numa religião, numa seita, aí esse homem racional, ele muda. Ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos, para seus pontos de vista. Entendeu? Então veja bem, grave bem, o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, quando ele entra numa religião, numa igreja, numa seita. E é isso aí, mais um exemplo que vou trazer aqui. Vou analisar uma fala do apóstolo Paulo, trazida pelo cristão Carlos Estevão, comentando sobre o vídeo do Ismael Oliveira em um cemitério. E vou mostrar aqui que essa fala do Paulo de Tarso, do apóstolo Paulo, é mais um exemplo de fundamentação miserável de que o homem religioso se vale, a qual ele recorre. Certinho? Vamos analisar isso. Muito bem, então vamos começar aqui. Veja aí um pequeno trecho da fala do ex-cristão Ismael Oliveira, que hoje é um ateu. Ele conseguiu sair da ilusão religiosa. Ele conseguiu se livrar da prisão religiosa, da exploração religiosa. Então, ouça aí o que ele diz, um pequeno trecho da fala do Ismael Oliveira. Depois eu volto. Veja aí. E aí, galera? Meu nome é Ismael. Hoje eu estou aqui visitando essa cidade aqui, que fica dentro de outra cidade, que é o cemitério público aqui da minha cidade, aqui de Guaraciaba, que é uma cidade pequena aqui do interior do Ceará. E eu resolvi fazer esse vídeo porque acho interessante, né? A gente passa a vida toda com muitos planos, a gente pensa em fazer algo, mas a nossa realidade é que no final das nossas vidas é aqui, ó. Isso aqui vai ser o final das vidas da gente. Você pode ter vários planos, você pode ter planos, sei lá, de fazer faculdade, de adquirir um carro, uma casa própria. Mas no final das contas, todos nós vamos acabar aqui. Muito bem. Transcrevi para cá essa fala do Ismael Oliveira. Então ele diz assim, abre aspas: a gente passa a vida toda com muitos planos. A gente pensa em fazer algo, mas nossa realidade é que o final da nossa vida é aqui. Você pode ter vários planos de fazer faculdade, de adquirir um carro, uma casa própria, mas, no final das contas, todos nós vamos acabar aqui. Fecha aspas. Ele diz isso em relação aí aos cadáveres que estão ali no cemitério de Guaraciaba do Norte, onde ele mora, o Ismael. Pois bem, e aí o cristão Carlos Estevão, que deve ter assistido ao vídeo por completo, talvez não. Então o Carlos Estevão, nesse vídeo aí,
que está no meu canal, ele apenas comentou e trouxe uma fala atribuída ao apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então vamos aí, vamos ver o que está essa fala do apóstolo Paulo, cristão, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então, o Carlos Estevão transcreveu isso aí. Veja, assim diz o apóstolo Paulo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou repetir aí o que diz o apóstolo Paulo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Muito bem, eis aí uma afirmação de caráter religioso. Como dizia o Freud, quem recorre a uma afirmação de caráter religioso, quem recorre a ela está recorrendo a uma fundamentação miserável para seu ponto de vista. E aqui está o exemplo. Nessa passagem aqui, que foi transcrita pelo cristão Carlos Estevão, o apóstolo Paulo está dizendo que aquele homem que não está em Cristo, que não acredita em Jesus, aquele homem que não acredita na vida eterna, aquele homem que vê apenas a vida terrena, aquele homem que vê apenas a morte como final de tudo, esse homem aí é um dos mais infelizes de todos, diz o apóstolo Paulo. Então você vê que essa afirmação do apóstolo Paulo é mais uma afirmação sedimentada, apoiada em fundamentação miserável para seu ponto de vista. Miserável para seu ponto de vista. O que o apóstolo Paulo diz aqui não resiste a uma análise lógica. Ele está dizendo que é aquele discurso que os líderes cristãos usam e os fiéis, lamentavelmente, acreditam. O de que o ateu, aquele que vê a morte como o fim de tudo, esse aí é um infeliz. Esse aí não tem desejo para nada. O ateu, já que ele vê a morte como o fim de tudo, o ateu, ele deixa tudo de lado, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, não quer saber de adquirir bens patrimoniais, porque a morte é o fim. Para que trabalhar se a morte é o fim? Para que estudar se a morte é o fim? É isso que pregam os líderes religiosos cristãos nas igrejas. E os fiéis, lamentavelmente, acreditam. Essa afirmação dos líderes religiosos, e aqui do apóstolo Paulo, não tem fundamentação alguma. Vamos esclarecer isso aqui. Agora, para pegar aqui como exemplo, vejamos mais alguns versículos do capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aqui é o versículo 19. Vejamos os versículos anteriores. Veja aí. Vamos pegar aí os versículos 12 a 19. Vamos pegar isso aí, entenda. Vamos lá, o apóstolo Paulo dizendo: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E aí vem o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então veja aí, nesse discurso aqui profundamente ingênuo, o apóstolo Paulo defende a ressurreição dos mortos, como ele era um cristão. Essa maluquice aí, ressurreição de mortos. Na verdade, em toda a história da humanidade, em toda a história do homem no planeta Terra, jamais alguém ressuscitou. Ser humano algum ressuscitou. Você procura isso na história do homem, na história da humanidade. Jamais alguém ressuscitou. Ressurreição de mortos só existe no mundo fantasioso, nas religiões, em livros infantis e em filmes, principalmente filmes de Hollywood. Então, não existe ressurreição de mortos. O homem criou isso aqui. Na história do homem, jamais um ser humano morrendo voltou a viver. Jamais. Procure em toda a história do homem. Você não vê um caso só de ressurreição de alguém. Repito, ressurreição de mortos só existe num mundo fantasioso. Livros religiosos, livros infantis e filmes de Hollywood, principalmente. Então aqui o apóstolo Paulo, ele mesmo aqui nessa discussão dele, uma discussão profundamente infeliz, ele trabalha também aqui com a hipótese de não haver ressurreição de mortos. Entendeu? A ressurreição de mortos é mais uma invenção copiada dos cristãos em relação aos textos que estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, a ressurreição de mortos era defendida pelos cristãos e também pelos fariseus. Eles acreditavam também. Era um mundo profundamente ignorante. Na Palestina, há 2000 anos. Um mundo repleto de analfabetismo. Então a ignorância era tremenda. E basta ler a Bíblia para você ter ciência dessa ignorância. Então veja bem, nessa passagem aqui, no capítulo 15 de 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, ele aqui também, ele trabalha com a hipótese da não existência da ressurreição de mortos. Veja aí novamente, no versículo 13, ele diz assim: e se não há ressurreição de mortos, veja aí, ele trabalhando com essa hipótese também. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. De fato, Jesus não ressuscitou. Ninguém ressuscitou. E aí ele continua: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Então ele trabalha, o próprio apóstolo Paulo, aqui no capítulo 15, ele trabalha com a hipótese também da não existência da ressurreição de mortos. E aí ele diz: se Cristo não ressuscitou, então é vã a teologia cristã, é vã o cristianismo. E isso é uma verdade. É vã o cristianismo. É vã essa doutrina cristã. Entendeu? É inútil, porque ninguém na face da terra ressuscitou. Isso ao longo da história do homem, da humanidade. Uma pessoa morta jamais ressuscita. Não há um caso sequer de ressurreição de mortos. Repito, ressurreição de mortos você vê com muito volume em coisas fantasiosas. Livros religiosos, você vê ressurreição de mortos. Em livros infantis, você vê ressurreição de mortos. Em filmes, você vê ressurreição de mortos. Mas na história do homem, nenhum caso
de ressurreição de mortos. Os cristãos aqui, como a Bíblia é um livro de cunho religioso, os cristãos não inventaram a ressurreição de mortos. Não, eles não inventaram isso. Eles copiaram a ressurreição de mortos nos textos hebraicos que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã. Na criação imaginária dos escritores hebreus, muitos hebreus ali ressuscitavam, dentro da fantasia hebraica. E aí os cristãos foram lá, ao Velho Testamento, que não é velho para os judeus, copiaram a ressurreição de mortos e a trouxeram para o Novo Testamento. Certinho, gente? Entendendo aí, né? Muito bem. Então veja, os cristãos levantavam a bandeira a favor da ressurreição de mortos. Uma loucura. Os fariseus também, acreditavam também em ressurreição de mortos. Só que nunca houve um caso de ressurreição de mortos. Então, mais uma criação do homem aí. Então, cristãos e fariseus defendiam a ressurreição de mortos. Só que, naquele meio ainda, lá na Palestina, há 2000 anos, e aqui está no Novo Testamento, havia grupos de judeus que, obviamente, não acreditavam em ressurreição de mortos, porque não houve na Palestina, naquela época, como em outras épocas, não houve sequer um caso de uma pessoa morrendo voltar a viver. Não há ressurreição de mortos. Então, já naquele tempo, convivendo ali com o apóstolo Paulo e os fariseus, já naquele tempo havia um grupo de judeus, muito mais avançado esse grupo, do que fariseus e cristãos. Eram os saduceus. Os saduceus eram judeus. Estão aqui presentes no Novo Testamento. E já aqui, no Novo Testamento, os saduceus, que eram muito mais avançados do que os cristãos e os fariseus, os saduceus, eles diziam abertamente que não havia ressurreição de mortos, não havia anjos e não havia demônios. Isso aqui no Novo Testamento, na época do Jesus, que está aqui nas narrativas lendárias do Novo Testamento. Na época também do apóstolo Paulo, muito tempo depois da morte de Jesus. Então, os saduceus, que eram judeus que tratavam das leis, eles já diziam que não havia ressurreição de mortos, porque eles nunca viram um caso de ressurreição de mortos lá na época dele e também nas épocas anteriores. Então, os saduceus diziam: não há ressurreição de mortos, não existem anjos e não existem demônios. Viu como eles eram muito mais avançados do que os cristãos e os fariseus? Pois bem, aqui está no Novo Testamento, os saduceus. Veja como exemplo aí. Temos em Atos dos Apóstolos, após a morte de Jesus. Atos dos Apóstolos, vejamos aí, capítulo 23, versículo 8. Veja aí, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Temos aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o apóstolo Paulo perante ali o Sinédrio. E ali foi aberta uma discussão. E nessa discussão aí, o apóstolo Paulo e fariseus, eles acreditavam nessas fantasias: ressurreição de mortos, anjos, espíritos e demônios. Já os saduceus, como você vê aí, eles já declaravam naquela época, saduceus, que eram judeus que tinham um bom conhecimento das leis judaicas. Os saduceus, naquele tempo, já declaravam não haver ressurreição, não haver anjo,
não haver espírito, não haver demônios. Já os fariseus e cristãos acreditavam nessas fantasias. Então, muito bem. Então, temos aí. Agora vejamos a afirmação do apóstolo Paulo aqui. O Sigmund Freud, como eu disse, que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aqui está um exemplo com o apóstolo Paulo. Aqui ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aí está uma afirmação de um homem religioso. E aí uma fundamentação miserável de que ele se utiliza. O apóstolo Paulo, quando afirma isso aqui, ele está trazendo uma fundamentação miserável que não resiste a uma análise lógica. Ele está dizendo aí que o homem que não acredita em Jesus, que o homem que não acredita em vida depois da morte, que o homem que se restringe apenas a esta vida, que ele vê a morte como o fim de tudo, diz o apóstolo Paulo que esse homem é um miserável, ele é um homem infeliz, porque não acredita na vida depois da morte. Então diz o apóstolo Paulo que esse homem aí, ele é infeliz, ele sofre facilmente depressão, porque ele vê a morte como o fim de tudo. Diz o apóstolo Paulo que esse homem aí não tem ânimo para trabalhar, porque ele sabe que tudo vai se acabar com a morte. Diz o apóstolo Paulo que esse homem, ele não tem ânimo para o estudo. Para que estudar? Para que fazer um curso superior? Para que se graduar? Para que fazer mestrado? Para que fazer doutorado? Para que ter uma casa? Para que ter carro? Para que trabalhar, enfim? Se a morte é o fim de tudo, o cemitério. Então, para que o homem viver? Que prazer ele tem? Diz aí o apóstolo Paulo. Então você vê que esse discurso dele está apoiado em uma fundamentação miserável para o ponto de vista dele. O que ele diz aí não corresponde à realidade. O que ele diz aí não corresponde à realidade. Você pega o universo de pessoas aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil como exemplo, a quase totalidade do povo brasileiro, a quase totalidade é cristã, acredita em Jesus, acredita na vida eterna depois da morte, nessa maluquice aí. E a quase totalidade do povo brasileiro, você vê aí, com um número infinito de problemas, os mais variados possíveis. Você vê suicídios no Brasil. Quem se suicida no Brasil? O número de pessoas que se suicidam no Brasil. Essas pessoas são ateias ou essas pessoas são cristãs que acreditam na vida depois da morte? Se você for analisar esse número, o número maior de suicidas no Brasil, você verá que são pessoas cristãs em maior quantidade, a quase totalidade. Deixe-me dizer aqui um caso próprio. Há 3 semanas eu recebi uma ligação de uma amiga minha, com quem eu trabalhei em um tribunal aqui em Brasília. A ligação da Sandra, há 3 semanas. Ela ligou para mim e perguntou se eu estava sabendo. Eu disse, de que, Sandra? De que? Não estou sabendo de nada. O que foi? E ela me disse, a Juliana se suicidou. A Juliana era uma menina com quem eu trabalhei durante 10 anos em um tribunal aqui em Brasília. Uma mulher maravilhosa, separada do marido há muitos e muitos anos, morava sozinha em um condomínio residencial ao lado da casa de 2 irmãs. 3 irmãs morando no mesmo condomínio residencial. Então a Juliana, trabalhei com ela muitos anos, uma mulher dedicada, esforçada. Durante 10 anos, ela juntou dinheiro para fazer uma casa bonita, uma mansão. Conheci a mansão dela, linda.
Pois bem, a Juliana, que era uma cristã católica, ela, há 3 semanas, se suicidou. Perdeu o gosto pela vida. E veja, com um bom emprego, uma casa maravilhosa, carro e tudo, se suicidou. E ela era cristã católica, não era ateia, cristã católica. As pessoas, os casos de suicídios que eu conheço aqui em Brasília e em Fortaleza, no Ceará, Sobral, por incrível que pareça, os suicidas são cristãos. São cristãos. Conheço vários casos. Não conheço um ateu. Claro que existem ateus que se suicidam, mas não conheço um ateu que se suicidou aqui em Brasília, em Fortaleza. Todos os suicidas, todos que eu conheço, todos eram cristãos, católicos e evangélicos. Então você vê que uma pessoa que vê a morte como o fim de tudo, que é o caso do ateu, a morte é o fim. A morte é o fim. Depois da morte nada existe. É criação do homem, é imaginação, é o sonho do homem de ser eterno, que não é. O homem quer ser eterno, e aí ele cria a vida eterna. Além da morte, nada. Então diz o apóstolo Paulo que o homem que vê a morte como o fim de tudo, ele não tem ânimo para nada, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para estudar. É uma pessoa infeliz, porque vê a morte como o fim de tudo. Isso aí é uma afirmação apoiada em fundamentação miserável para o ponto de vista do apóstolo Paulo. Nada do que ele diz aí corresponde à verdade. E eu, Eustáquio, o ateu, sou um exemplo disso. Desde que eu nasci, já no útero de minha mãe, era um ateu, totalmente alheio aos deuses. Fui criado dentro de uma família cristã católica, mas uma família sadia. Não, quase ninguém ia à igreja e nem forçava o filho a ir a igrejas. Um pai que força um filho, uma criança, a ir a uma igreja, esse é um pai que pratica tortura psicológica. Não, nasci numa família pobre, lá em Sobral, no Ceará. Morei até 19 anos em Sobral. Com 19 anos, fui morar em Fortaleza. Pois bem, então nasci numa família cristã católica, uma família sadia, que era cristã, mas não estava nem aí para a religião. Então, uma família sadia. Pois bem, e minha mãe teve 19 filhos, 19. Quando eu me dei por gente, quando eu me conscientizei de que era um ser humano, vamos colocar aí 8 anos de idade, eu não tenho lembranças de minha vida de 8 anos para baixo, apenas para cima. Porque aí meu pai morreu quando eu tinha 9 anos de idade, 9 anos. Meu pai morreu, faleceu em Sobral. Pois bem, então, de 9 anos para cá, eu me lembro de toda a minha vida. Agora, para trás, aí, quase nada. Então, veja, quando eu estava com 9 anos de idade, minha mãe e meu pai tiveram 19 filhos. Quando eu estava com 9 anos de idade, havia na minha casa 8 irmãos, comigo 9. Aí depois eu perdi mais um irmão, aí 8. Agora perdi uma irmã, agora 7 pessoas aí vivas na minha família. Eu sou o caçula da casa, o caçula, com 64 anos de idade hoje. Pois bem, então veja, de uma família com 19 membros, um pai e uma mãe, 19 filhos, o único ateu sou eu, Eustáquio. Então, hoje os meus 6 irmãos hoje, 2 moram lá em Sobral, um em Forquilha e o resto em Fortaleza, um no Maranhão e eu aqui. Pois bem, de todos esses irmãos, o único ateu sou eu. E o único ateu é o que teve gosto pelo estudo. Você vê,
O apóstolo Paulo diz aí que o ateu, como ele vê a morte como o fim de tudo, ele perde a graça pela vida. Ele não quer saber de estudar, trabalhar. Para quê? Para que vou trabalhar se a morte é o fim? Para que vou estudar se a morte é o fim? Para que vou comprar uma casa se a morte é o fim? É essa loucura aí do apóstolo Paulo. Pois aqui está um exemplo próprio, um exemplo aqui particular. Eu sou o único ateu da família. E o único ateu da família é que teve gosto pelos estudos. Meus irmãos fizeram até o 2º grau. Eu fui além. Eu, o ateu, fui além. O ateu foi além disso. Então eu cheguei à faculdade com muito esforço. Com muito esforço, cheguei à faculdade. Cheguei ao mundo acadêmico. Veja, o ateu. Então o apóstolo Paulo diz que os cristãos, como eles acreditam na vida depois da morte, então os cristãos, eles lutam na vida, porque eles sabem que isso vai continuar. Ao contrário, os meus irmãos pararam no 2º grau. Eu, o ateu, fui além. Cheguei a universidades com muito sacrifício, mas com muito gosto pelo estudo. Entendeu? Então, esse negócio de dizer que o ateu, já que ele vê a morte como o fim de tudo, então o ateu, ele vive uma vida desregrada, isso aí é uma idiotice religiosa. É mais uma afirmação religiosa que está baseada em fundamentação miserável para seu juízo. É o que eu digo, o homem religioso, ele não diz coisa por coisa. O que um homem religioso diz, se você escrever num papel, fazer como eu estou fazendo aqui, você vai ver que é bobagem. Não resiste a uma análise lógica. Então veja, eu, ateu, eu sou a pessoa mais feliz da minha vida. Aonde eu chego, chega a alegria. Todas as pessoas gostam de mim. Sou um cara alegre, brincalhão. Eu levo as pessoas ao riso. Entendeu? Então as pessoas me adoram. Quem me conhece, as pessoas me adoram. Porque sou uma companhia maravilhosa. Já conheço e já conheci inúmeros cristãos que são uma decepção. Cara fechada, pessoas mal-humoradas, cristãs, entendeu? Que acreditam numa vida depois da morte, mas aí vivem na depressão, vivem no sofrimento. Conheço um universo de cristãos assim. Então, nada tem a ver a descrença em vida eterna com a felicidade de uma pessoa. Nada tem a ver a crença em uma vida eterna com a felicidade de uma pessoa. Nada. Isso é ignorância dizer que o ateu, como ele vê a morte como o fim de tudo, então o ateu, ele é um infeliz. Ele não tem ânimo para trabalhar, para estudar, porque vai acabar tudo com a morte. Não, nada disso. Nada tem a ver a descrença em vida eterna, vida depois da morte, nada tem a ver com a felicidade de uma pessoa. Nada tem a ver com a felicidade de uma pessoa a crença em vida depois da morte. As estatísticas estão aí para provarem isso. Repito, a quase totalidade dos suicidas aqui no Brasil e em todo o mundo, pode ver, a quase totalidade é formada por cristãos, por pessoas religiosas. São pessoas religiosas que agem assim, e não os ateus. O fato de um ateu não acreditar em vida depois da morte, ver a morte como o fim de tudo, isso aí não tira o brilho de uma pessoa trabalhar, de uma pessoa estudar, de uma pessoa se dedicar aos estudos. É infeliz uma pessoa que pensa na morte. A morte é o fim de tudo. A morte é o fim de tudo. Mas infeliz é uma pessoa que pensa na morte. Uma pessoa que está viva não deve pensar na morte. Ela não deve se ligar à morte. A pessoa que está viva, ela deve se sentir imortal enquanto vive. E deve aproveitar a vida, porque viver é uma coisa maravilhosa. Uma pessoa que é viva e que fica preocupada com a morte, essa pessoa aí,
está perdida, porque não deve se preocupar com a morte. Quando a morte vier, acabou-se. Essa pessoa não vai morrer e não vai ficar olhando para a terra, olhando ali a ex-mulher com outro homem em um quarto, em um motel, um homem usando o seu carro, usando sua casa. Não! Quando a pessoa morre, acabou-se. É o fim. É o fim. Então, uma pessoa que é viva, que está viva, não deve se preocupar com a morte. Faça de conta que a morte não existe. Quando a morte vier, acabou-se. Problema algum. Então, eu, como sou ateu, desde o útero de minha mãe, sempre sabendo que vida eterna é a criação do homem, que a morte é o fim de tudo, mesmo sabendo disso, sou um homem feliz. Trabalhei durante 35 anos na minha vida, estou aposentado hoje. Fui feliz no trabalho, fui feliz no meio familiar, na família. Estudei, fui além dos meus irmãos pararam. Eu continuei com muita dificuldade, cheguei às universidades. E fiz isso tudo com amor, sabendo que a morte é o fim. Mas, pelo fato de saber que a morte é o fim, isso aí não me impediu de lutar, porque o importante da vida é a própria vida. A vida é maravilhosa. Você acordar todos os dias, caminhar, conversar com os vizinhos, estudar, trabalhar, isso é maravilhoso. Depois você conseguir comprar um carro ou ter uma casa, você se esforçando para isso, isso é maravilhoso. O fato de você saber que a morte é o fim de tudo, isso aí não vai tirar essa vontade de viver sua, como diz esse maluco aí, dizia o apóstolo Paulo, dizendo que aquela pessoa que vê essa vida apenas como a única, essa pessoa é uma das mais infelizes da terra. Veja que loucura. Esse aí, o apóstolo Paulo, mais um ignorante cristão. Veja bem, para terminar, ele pregava a ressurreição de mortos. E aí, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele também trabalha com a hipótese da não existência da ressurreição de mortos. Tanto é que ele diz, se não há ressurreição de mortos e Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã, não serve para nada. Aí está. E é realmente o cristianismo, é isso aí, não serve para nada. É mais uma doutrina fantasiosa, é mais uma religião que trabalha com a ilusão, com a utopia para o mundo depois da morte, uma ilusão sem fim. E terminando, os cristãos estavam muito mais atrasados que os saduceus. Como mostrei, os saduceus já diziam naquela época, já diziam para Jesus, já diziam para Paulo, que não há ressurreição, não há anjos, não há espíritos, não há demônios. Os saduceus. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.